Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 17 até o versículo 19, está falando assim: E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Só até aí. Irmãos, é bem verdade que a nova aliança gerou uma família para Deus. A nova aliança, o sacrifício do Senhor Jesus gerou uma grande família para Deus. Antes de Jesus morrer, era incomum alguém se dirigir a Deus como Pai. Antes de Jesus vir e morrer, ninguém chamava a Deus de Pai. Todos se dirigiam a Deus como o Todo-Poderoso, como o Senhor dos Exércitos, ou como Deus, ou como o Senhor. Ninguém se dirigia a Deus como Pai, certo? Então, mas quando Jesus veio, Jesus foi ensinar aos seus discípulos a orar. Seus discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse: olha, quando vocês orar, quando você for orar, então vocês orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Aquilo soou um tanto quanto novo, um tanto quanto estranho aos ouvidos daqueles que ouviam. Jesus falou: pode chamar a Deus de Pai. Era incomum, ninguém tinha ouvido isso antes. Nem os religiosos daquela época, nem os sacerdotes, nem os doutores da lei, nem os mais religiosos daquela época ousava chamar Deus de Pai, se dirigir a Deus como Pai. Então, quando Jesus falou: quando você for orar, chame ele de Pai. Ou seja, isso traz Deus para tão perto de nós. Não é verdade? Você chamar a Deus apenas de Senhor, chamar a Deus apenas de o Todo-Poderoso, chamar a Deus apenas de Deus, parece que há um distanciamento muito grande, parece que Deus está lá e nós estamos aqui. Mas quando Jesus falou: chama ele de Pai, parece que isso soa tão gostoso aos nossos ouvidos, né? Parece que trouxe Deus para tão perto de nós. Então a morte de Jesus, a obra de Jesus, a nova aliança gerou para Deus uma família. De maneira que Jesus, ao morrer na cruz, a Bíblia fala que ele era o unigênito, né? A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Jesus era único. O único filho de Deus. Antes de Jesus morrer, ele era unigênito. Mas depois que ele morreu, certamente, obviamente, a Bíblia diz, ele se tornou primogênito, né? Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas todos quanto o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criatura de Deus, mas a Bíblia diz que ele nos deu o poder de nos tornar filho de Deus à medida que nós recebemos Jesus na nossa vida. Então, muitas pessoas dizem assim de uma forma até errada. Muitas pessoas falam assim, porque todos são filhos de Deus. Mas essa não é a verdade. A Bíblia fala que somente são filhos de Deus aqueles que aceitaram Jesus na sua vida. Aqueles que abrem a sua boca e gastam o seu fôlego para falar mal de Deus. Esse fôlego que ele está gastando para falar mal de Deus, foi Deus que deu para eles esse fôlego também. De maneira que Deus cuida de todo mundo. Amém? Então, e nem por isso todos são filhos de Deus. A Bíblia fala que nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Ele nos fez filhos dele quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor. Amém? Ele disse: mas todos quantos receberam, a saber os que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós somos instrumentos do favor e da graça de Deus. Nós somos objetos da graça de Deus. Amém? Então veja bem, você lembra aquela passagem quando Jesus ressuscita, né? E primeiro ele aparece para Maria
Madalena. E Jesus fala assim para Maria Madalena. Jesus fala assim, olha, no domingo de manhã, Jesus fala assim para Maria Madalena: vai lá e avisa aos meus irmãos. Isso depois que Jesus ressuscitou. Jesus chama os discípulos de irmãos. Jesus falou, olha, tá lá em João, né, capítulo 20, no versículo 17. Jesus fala assim para Maria Madalena: vai lá e avisa aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Que coisa linda, irmãos. Jesus está falando, olha, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Então a morte de Jesus mudou tudo. O sacrifício de Jesus gerou uma grande família para Deus, e Deus está muito alegre com essa multidão de filhos que ele tem. Amém? Está lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 6, no versículo 7, a Bíblia diz que ele nos deu o espírito de filho, certo? Ele não nos deu o espírito de servo. Agora chegou a hora de você se aproximar de Deus como filho, não como servo. É diferente a atitude de um filho e de um servo. A Bíblia diz que, Gálatas 4, versículos 6 e 7, ele nos deu o espírito de filho, e se nós somos filhos, somos herdeiros, né? O filho que clama, Abba, Pai. Nós não somos, Deus quer que você se aproxima dele como filho agora, não como servo. E há uma diferença, irmãos. Mesmo que pareça que soa muito humildade, muito humilde da sua parte, você dizer, eu sou servo de Deus, eu sou um simples servo, mas Deus não te vê mais como um simples servo, ele te vê como filho, e agrada muito a Deus você se aproximar dele agora não mais como servo, mas sim como filho. Amém? Há uma diferença. Então, quando você cuida das obras de Deus aqui, você não está cuidando da obra dele aqui como um servo cuida. Você está cuidando dos negócios da família como um filho cuida. Imagina aí um patrão, né, que chega para os seus funcionários, e dentre os funcionários está ali o filho também, o filho do patrão. E o patrão chama o seu filho e chama todos os funcionários e fala assim, olha gente, eu vou viajar, eu vou ficar ausente 2 meses, vou ficar fora 2 meses, e eu quero que vocês cuidem do meu negócio aí para mim. Quem você acha que vai cuidar melhor do negócio daquele patrão? Você acha que os servos ou o filho? Obviamente o filho vai cuidar como se o pai tivesse presente. Muitos dos servos não vai cuidar como se o Senhor ali tivesse presente. Muitos servos vão falar, beleza, ele viajou, agora vamos deitar e rolar, né? O gato tá fora, agora os ratos fazem a festa. Não é assim o ditado popular? Mas o filho não, a ótica do filho é diferente, o pensamento do filho é diferente. O meu pai não está... O meu pai está ausente, mas eu vou cuidar, vou zelar do trabalho, vou zelar da empresa, como se ele estivesse aqui presente, como se ele próprio estivesse aqui presente. Então Deus quer que a gente cuide da obra dele aqui como filhos. Amém, queridos irmãos, como negócio de família. Então chegou a hora de você se aproximar diante de Deus agora, não como servo, mas como filho. Deus se alegra com isso. Imagina um pai amoroso. Deus, irmãos, Deus está transbordando de amor. Na verdade, Deus é amor, que a palavra fala. Né? Nós criamos nos últimos dias aí muitas pessoas, esses últimos acontecimentos aí desse Covid-19 e tantas outras pragas que têm assolado a Terra. A cada golpe que a Terra recebe de uma nova praga, ou de uma nova peste, ou de uma miséria, ou de uma desgraça que acontece dentro das casas das pessoas, geralmente muitas pessoas atribuem isso a um castigo de Deus. Isso é Deus cobrando, isso é Deus castigando. Mas na verdade, irmãos, isso nós não podemos interpretar a Deus dessa maneira. Você me entende, irmãos? Isso pode ser qualquer coisa. Essa praga que está acontecendo aí, e tantas outras que virá, pode ser qualquer coisa, menos o castigo de Deus. Certo? O Pai, a Bíblia fala, Deus falou assim, olha, vós, falando de nós, vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Mesmo você sendo mau, você sabe dar boas coisas aos vossos filhos. A Bíblia fala, quanto mais o vosso Pai Celestial. Amém? A impressão que dá é que parece que Deus está lá do trono e falando, não, você tem que orar agora um pouco mais. E o filho, que pai que quer ver um filho se humilhando e se arrastando e se humilhando para fazer alguma coisa pelo filho? O pai não quer isso, o pai não faz dessa maneira, o pai não age dessa maneira.
O pai não trata os seus filhos dessa maneira. Amém? Deus não trata os seus filhos dessa maneira. Na verdade, é a figura de Deus, para você ter uma ideia. O Senhor Jesus usou numa parábola a figura de Deus, como Deus trata um dos seus filhos. Jesus, ele quis muito e quer muito que você entenda o quanto Deus te ama, você como filho, que ele usou três parábolas. Jesus usou três ilustrações. A parábola é a forma mais simples de alguém poder entender alguma coisa. É a forma de linguagem mais simples para fazer alguém entender alguma coisa. E Jesus usou três exemplos muito simples, três parábolas, três histórias muito simples para ilustrar o amor de Deus. Amém? E ele falou numa figura de linguagem para que a pessoa mais indouta desse mundo pudesse entender. A pessoa mais simples desse mundo pudesse entender. Então, o primeiro exemplo que Jesus usou para ilustrar o amor de Deus pelos filhos, é a parábola da ovelha desviada, da ovelha perdida. O pastor que tinha 100 ovelhas, então uma se desviou, e ele deixou ali as 99 e foi atrás daquela uma. A maioria de nós fala assim, eu não vou atrás dessa uma não, eu já tenho 99. Não, mas Deus foi atrás da uma que estava perdida, isso ilustrando o quanto importante é cada um de nós. Amém? Que Deus, quando olha para os seus filhos, ele não olha uma multidão como um todo. Deus olha cada um individualmente, particularmente. Amém? E o outro exemplo que Jesus deu é o exemplo da mulher que perdeu um dinheiro, que perdeu uma moeda, a dracma perdida. Perdeu o dinheiro. Geralmente, quando a gente perde, a gente não procura um pouco ali, que você não encontra, você não dá muita importância e até esquece daquilo. Mas a Bíblia fala que, usando o exemplo daquela mulher que perdeu uma moeda, a Bíblia diz que ela procurou até encontrar e só sossegou quando encontrou. E o outro exemplo é o do filho pródigo, que é o texto que nós lemos aqui. A Bíblia diz, eu não vou entrar aqui muito no mérito da questão, porque você já sabe, a Bíblia fala que o pai tinha 2 filhos, então o mais moço, o mais novo, chegou para o pai e disse, olha pai, eu quero que o senhor me dê a parte da minha herança, porque eu quero viver a minha vida, né? E o pai deu a parte da herança para aquele jovem vendeu as suas terras, transformou tudo em dinheiro e foi gastar, e você conhece a história, viveu anos dissolutamente, viveu anos gastando com meretrizes, gastando tudo, jogando a sua moral, o seu dinheiro, gastou tudo, torrou tudo. E a Bíblia diz, irmãos, que então ele se lembrou do amor do pai. Sabe, o jovem chegou no nível mais profundo. Imagina, aquele jovem, na parábola aqui em questão, aquele jovem era um judeu, certo? E aquele jovem, ele chegou ao ponto de querer, a Bíblia fala que ele desejou, o que sobrou para ele, houve fome, muita fome, né? Naquela terra onde ele estava, naquele país distante, houve um período de fome muito grande. Então, aquele jovem encontrou um serviço, o serviço é apacentar porcos. Para um judeu, irmãos, isso era muito imoral, porque o porco, na lei de Moisés, na lei, um porco é considerado um animal imundo. Você me entende? Então, o que acontece? A moral daquele homem, daquele jovem, certo? Foi jogado lama abaixo, foi jogado ladeira abaixo, foi sujado. As características que aquele jovem, o que ele levava consigo, tinha acabado de... Se já estava lascado tudo porque ele pediu o dinheiro do pai, agora acabou de lascar tudo mesmo quando ele começou a trabalhar com porcos, que era algo muito imoral para o judeu. E aquele jovem sendo judeu, isso era muito humilhante. Só que além dele apacentar porcos, a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos. Então aquele jovem viveu os dois extremos da vida dele. Ele viveu o lar, né?
experimentou viver o amor do Pai e agora chegou ao nível mais profundo que uma pessoa podia chegar. Tanto em questão financeira quanto na questão moral. Ele chegou no nível mais profundo, sabe, irmãos? Quando chega aquela fase da vida em que não tem como ficar pior. Foi o caso daquele jovem, não tinha como ficar pior. Ali ele jogou por ladeira abaixo, se tinha alguma moral dentre ele enquanto judeu, se tinha alguma coisa nele enquanto judeu, ali ele acabou de jogar tudo pro ar. Você me entende? Então chegou no mais profundo. Então quando ele estava lá no mais profundo, algo aconteceu com que ele quisesse se levantar. E sabe o que motivou aquele jovem a se levantar? A se erguer? A Bíblia fala que ele se lembrou do cuidado do pai dele. Quer ver? Lucas capítulo 15, versículo 17, está falando assim, olha... E caindo em si, ou seja, aquele jovem caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome. Ou seja, o pai, aquele jovem, o que levou aquele jovem a tomar uma atitude foi a liberalidade do seu pai. Foi o cuidado que o seu pai tinha com os servos, certo? E com certeza teria também cuidado com os seus filhos. Se meu pai cuida dos meus servos, dos seus servos dessa maneira, se o meu pai cuida dos seus empregados dessa maneira, como não cuidaria melhor ainda dos seus filhos? Não é verdade? Então o que fez aquele menino tomar uma atitude, o que fez ele se posicionar, foi quando ele se lembrou do quanto o seu pai era amoroso, do quanto o seu pai era atencioso. Essa é a figura de Deus nosso Pai. Amém? Não importa o que você tem feito. Eu quero dizer, irmãos, que não existe pecado que Deus não possa perdoar. Se você se arrepender de verdade, não existe mancha que o sangue de Jesus não possa apagar. Não existe pecado maior do que o sacrifício de Jesus. Amém? Será que não está na hora de você cair em si e lembrar o quanto o Pai te ama? Certo? E querer dar a volta por cima. Só que o que chamou a atenção aqui foi como aquele jovem queria se voltar. Aquele jovem se armou de um pensamento que você vai ver mais tarde que o pai nem deu ideia para esse pensamento, para essa ideia que ele estava. Quer ver? Capítulo 15, o versículo 18, o jovem foi pensando no caminho todo. Ele falou assim, olha, capítulo 18, né? Lucas capítulo 15, versículo 18. Ele fala assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei. E vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos seus empregados. Olha o que aquele jovem queria. O que ele queria era o seguinte, olha, eu vou chegar lá. Ele foi pensando isso o caminho inteiro. Eu vou chegar lá e vou falar para o pai, eu quero ser tratado como um dos empregados. Por quê? Porque ele já tinha jogado na lata de lixo a sua condição de filho. Na mente dele, o pai não o receberia como filho, porque quando ele pediu a sua parte da herança, então automaticamente ele se desligou da família. Amém? Então, ele disse assim, olha, eu vou lá e se ele me aceitar como um seu trabalhador, se ele me aceitar como um dos seus empregados, ou seja, aquele jovem, irmãos, estava querendo voltar na condição de estar debaixo da lei. Porque qual é a mensagem da lei? Eu vou receber de acordo com o que eu trabalho. Né? E ele quis voltar dessa maneira para a casa do pai. Ele saiu da casa do pai, debaixo da graça do pai, debaixo do favor do pai. Certo? Porque até para receber a sua herança dependia do favor do pai. Se o pai quisesse falar, não, eu não vou dar a herança, o assunto morreria ali, irmãos. O filho não poderia obrigar o pai da herança. A Bíblia diz acerca dos filhos desobedientes, do filho com atitude como daquele pródigo, lá em Deuteronômio capítulo 21, no versículo 18, depois você lê lá, a Bíblia diz que pela lei, por uma atitude daquela, o pai, quando tem o filho desobediente, o filho costumaz, o filho rebelde, o filho que não obedece pai e mãe, a Bíblia diz que pela lei,
Lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Pela lei, o pai tinha que pegar o seu filho e se comparecer diante dos anciãos da cidade. E o pai fala assim, olha, esse meu filho é um menino rebelde, não obedece, não faz nada. E o que eu falo, ele responde. E a Bíblia diz que então os anciãos e os moradores da cidade apedrejavam aquele filho ele morrer. Então, meus irmãos, o pai não deu o dinheiro para aquele menino porque o menino fez pressão no pai. Se o pai quisesse, não, meu filho, se o pai quisesse, poderia mandar matar aquele menino e o pai estaria amparado pela lei. Você me entende? Não seria um assassinato, o pai estaria amparado pela lei. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 fala sobre isso. Então o que acontece? O filho estava vivendo o favor do pai. Até para o filho receber a herança, porque já aconteceu o caso de o filho pedir a herança para o pai estando ainda em vida. E aconteceu o caso de outros pais dar a herança. Olha, a sua parte eu vou te dar então. Eu sei que você está muito apertado, sei que você está iniciando uma família agora, então eu vou te dar a sua parte da herança. E o pai vai dar parte da herança. Acontece hoje também, e acontecia naquela época também. Só que isso aí dependia do favor do pai, dependia de inteira graça. Então até para o filho sair de debaixo das asas do pai, dependia da graça. Então, irmãos, esse filho pródigo, antes de sair de casa, ele estava vivendo inteiramente debaixo da graça. Ele era cuidado pelo pai pela graça, era o favor do pai sobre a vida dele, até para o pai pagar a parte do filho, da herança para o filho, estando ele ainda em vida, estando o pai ainda em vida. Isso mostrou o favor do pai para com o filho, mostrou a graça do pai para com o filho. Agora o filho está longe, e como que o filho quer voltar? O filho saiu de debaixo da graça do pai, e o filho agora quer voltar em outra condição, ele quer voltar debaixo da lei. O filho falou assim, olha, eu vou voltar para o meu pai, só que eu não vou voltar mais na condição de filho, né? Ele disse, olha, eu vou voltar na condição de trabalhador. Eu vou voltar debaixo das condições da lei. Ou seja, eu vou trabalhar, eu vou receber a medida que eu trabalhar. Foi o que aquele filho pensou. Eu vou chegar para o meu pai e vou falar, pai, me trata como um dos seus trabalhadores. Eu vou comer de acordo com o meu trabalho. Eu vou receber de acordo com o meu trabalho. E o filho foi planejando isso. A Bíblia diz que o pai correu em direção do filho e beijou muito o pescoço do filho. Por que o pai correu em direção do filho? Exatamente pelo texto que nós lemos, que eu mencionei aqui, Deuteronômio 21, 18. Por que o pai correu em direção do filho? Para que ninguém pudesse apedrejar o seu filho. Para quando alguém ousasse pegar uma pedra e tacar naquele menino, e até mesmo de repente o filho mais velho, né? Poderia apedrejar aquele menino, para que ninguém fizesse isso. O pai foi correndo com toda a sua força em direção do filho, se lançou no pescoço dele e o abraçou. É como se estivesse dizendo, olha, esse meu filho, ele errou, mas eu estou aceitando de volta, eu estou amparando de volta, ninguém taca pedra, amém. Isso é o amor do pai, meus amados irmãos. A Bíblia diz que o pai viu o filho de longe, isso quer dizer que o pai estava esperando pelo filho. E quando o filho estava ensaiando o seu argumento, a Bíblia diz que o filho falou assim para o pai, olha o versículo 21. Quando o filho estava frente a frente com o pai, o filho falou assim, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. Só falou isso. Então quando o filho ia falar assim, olha, trata-me como do seu servo, aí o pai interveio. O pai interveio e falou para um servo, vai lá e traga roupa para esse menino. Traga uma roupa nova, traga chinelo, traga sandálias e coloca um anel no seu dedo. Ou seja, o pai não permitiu que o filho sequer mencionasse que ele deveria trabalhar para receber a sua recompensa. Porque o pai estava recebendo o filho de volta, não das formas da lei, não debaixo da lei. O pai estava recebendo o filho de volta, debaixo da graça novamente. Você consegue entender essa palavra, meu amado irmão? Sabe, quando o filho ia falar, pai, eu pequei, pai, me trata como do seu filho. Quando o filho ia falar, me trata como do seu servo. Quando o filho ia falar, isso, olha o que o pai falou, que coisa linda. O pai falou, versículo 12, aí o pai cortou no talo e falou assim, versículo 22, e o pai disse aos seus servos,
Trazei depressa a melhor roupa. Tira esse trapo de imundícia que esse menino tá aí. Coloca a melhor roupa. Oh, glória a Deus. E vestilho e ponde-lhe um anel na mão. O anel representa, né, o símbolo da família. Né? Coloca ele, não é mais um indigente, não é mais um qualquer. Recebendo ele não como um servo, como ele queria. Eu estou recebendo ele de volta como um... Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Aí Jesus usou essa parábola para mostrar, para ilustrar o amor de Deus, certo? Para com seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais servos. A morte de Jesus rendeu, gerou para Deus uma grande família. Amém? Família de filhos abençoados, você e eu. Se de repente você está como esse filho pródigo, você está longe, afastado, certo? Mesmo fisicamente estando perto, mas no espírito, no coração, você se encontra longe, tão afastado de Deus. De repente, Deus para você é uma outra, Deus está em outro plano, parece que Deus está tão longe para você. Mas o que Jesus falou? Chama ele de pai. Ou seja, Jesus está falando, olha, tem que ter essa intimidade. A morte de Jesus gerou isso para Deus. Deus ama isso. Amém? Não, aos olhos de Deus não soa humilde quando a gente fala, porque eu sou um simples servo do Senhor. Isso não soa humildade diante dos olhos de Deus. Isso soa ignorância.